Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai por esta grande oportunidade de mais esse vídeo de hoje. E depois agradecer aos nossos amigos e seguidores que nos fortalecem a cada dia. E vamos já deixar um lembretinho a você abrir o nosso vídeo. Vamos deixar o seu like, o seu comentário é muito importante. Compartilhe com seus amigos e familiares que podemos crescer cada vez mais. E vamos fazer um convite especial a você que não está inscrito no nosso canal. Bora se inscrever. Everaldo Geração Saúde é bem fácil. Everaldo Geração Saúde com os nossos amigos e seguidores. Somos mais fortes. E hoje o nosso Papo 10, e o Papo 10 é com aquelas pessoas especiais que moram naquele lugarzinho especial do nosso coração, que somente aquelas pessoas especiais que vêm até ali, beleza? E para o nosso Papo 10 de hoje, a nossa convidada especial de primeira é a nossa amiga Isa Tavares. Seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí é uma satisfação muito grande, porque a Isa tem um projeto fantástico. Não, são vários. Se um para nossa vida já é bom, imagina vários. E Deus nos mostrou esse caminho há dias atrás. Eu conheci a Isa e eu tive o gosto de abordar ela na rua quando eu vi ela, porque você conhece alguém por nome, mas quando você vê, a satisfação é maior, né, Isa? Então, para nós é uma satisfação muito grande. Mas os nossos amigos seguidores querem saber quem é a Isa Tavares. Boa tarde vocês aí desse canal maravilhoso, Geração Saúde. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando para esse amigo querido. Bem, a Isa Tavares, ela nasceu esse nome artístico há 15 anos atrás e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me distribuiu alguns dons, que isso já está escrito na Bíblia, né? Que para alguns Ele entrega uns dons de um jeito e para outros de outro jeito. E eu tenho feito tudo aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos com muita dedicação. Você é de Cascavel mesmo, Isa? Não, eu nasci em Laranjeiras do Sul, estou em Cascavel, já vai fazer 38 anos. Mas então você é considerada cascavelense. Cascavelense. Que legal. Ô Isa, você tem um projeto muito bom, um deles é sobre comunicação e oratória. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos. Então assim, eu cuido da minha mãe há 8 anos, né? Ela tem 85 anos e eu viajava muito, dando palestras, viajei o mundo afora, dando palestras a respeito de violência contra a criança. E aí trouxeram a minha mãe para eu cuidar e aí parou tudo, parou minha vida, como que eu ia viajar cuidando da minha mãe. E daí eu fiquei sem saber o que fazer, comecei pesquisar o que era podcast, que eu não sabia o que era o podcast. Eu sabia que estava em alta esse nome, mas não sabia o que era. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, estudei muito, muitas aulas, muita dedicação, muitas noites estudando e graças a Deus me formei. Hoje eu sou comunicadora, sou formada em comunicação, sou formada em oratória, estou apta para dar palestra, sou coach também, falo em algumas áreas da criança, falo em algumas áreas defendendo o feminicídio, falo em algumas áreas defendendo o abuso sexual, né? Então me descobri na comunicação através disso, dessa maneira. E deu tão certo essa área da comunicação, porque você vê que Deus abre essa porta e Ele vai colocando esse leque pra gente, né? E você acabou de falar, mas isso é uma parte, porque ela vai começar agora a falar de um projeto fantástico da vida dela, que ela é assistente voluntária há 15 anos e o mais importante, sem fins lucrativos. Sim. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar.
Há 15 anos atrás eu sou evangélica, mas o primeiro ministério que Deus me deu foi amor às almas. Por quê? Porque eu era uma empresária de grande sucesso em Cascavel. Eu era muito próspera, tinha muitos bens materiais, mas eu não tinha alegria no meu coração. Eu tinha tudo, bem no fim eu não tinha nada. E eu tinha o que era de pior, o que uma pessoa pode ter, que é o orgulho e a soberba. Então, o que Deus fez com a Isa? Deus precisou quebrar o vaso tudinho e fazer de novo. E o primeiro ministério que Deus me entrega foi amor às almas. Então, faz 15 anos que eu sou assistente social voluntária sem fins lucrativos. Eu ajudo diariamente pessoas com doações, com donativos, alimentos, roupas, calçados, móveis, alguns remédios com receitas, é claro. E eu não sou uma pessoa com bens materiais para comprar tudo isso, mas eu peço para quem tem, para ajudar a quem não tem. E essa busca é muito importante, como diz uma pessoa, um tempo atrás falou para mim, que não é você, talvez você não sabe daquela informação, mas você leva a pessoa que está precisando no lugar certo, e é o que você está fazendo, essa busca do caminho, do resultado. Verdade. Mas que legal, maravilha, parabéns. Você veja só, quando eu falei para vocês do grande aprendizado, tá aí um pouquinho do que ela faz, que é muito importante. Mas vocês fiquem ligadinhos que tem muito mais para vocês saber da Isa Tavares. Isa Tavares, você trabalha com eventos gospel. Vamos falar um pouquinho sobre esse? Vamos. Então, Deus me dá uns projetos meio doidos que é para poucos que entendem, mas é melhor obedecer do que sacrificar, né? Eu faço eventos gospel em Cascavel. Inclusive, domingo, eu fiz um experimento no shopping aqui de Cascavel, um experimento social, aonde, para quem quer visitar, deu muita repercussão. Eu me passei que eu estava com medo de descer a escada rolante e comecei ali passar mal, se fazer. E eu queria testar o bom coração das pessoas. E graças a Deus não me faltou pessoas para dizer, eu te ajudo a descer a escada. E uma delas me chamou muita atenção porque ela falou, você está com medo de descer a escada rolante? Eu falei, sim, eu estou morrendo de medo. Ela falou, olha, eu tenho ansiedade, mas segura no meu braço que nós vamos descer juntas. Que maravilha. Isso para mim foi tremendo. E eu realizei vários eventos em Cascavel, entre o Palhaço Triste no Lago Municipal, aonde quer dizer que a alegria verdadeira vem de Deus. Eu me representei como um palhaço triste, escorrendo lágrimas, mas com um cartaz na mão pedindo um abraço. E quando a pessoa vinha dar um abraço para esse palhaço triste, vinha uma equipe de evangelização dizendo que a alegria verdadeira só vem de Deus. Também fiz um projeto muito forte em Cascavel que ficou marcado, que eu me vesti de mendiga. Olha só! Me vesti de mendiga, rasguei toda a minha roupa, me sujei e saí para as ruas de Cascavel, na Avenida Brasil afora, pedindo alimento. Não pedi dinheiro, pedi alimento. E eu tive grande decepção, onde muitos que tinham condições de me pagar um pastel, um pão, uma bolacha, me viraram as costas. Eu cheguei a chorar numa situação onde tinha um senhor vendendo bolacha e eu tinha R$2. E eu cheguei para ele e falei, o senhor me vende uma bolacha por R$2? Porque eu estou com muita fome. Ele falou assim, sai daqui, você está atrapalhando os meus negócios. O pacote de bolacha é R$10 e eu não vou te vender uma bolacha, sai daqui. Naquele momento a equipe teve que me dar suporte porque eu entrei em crise de choro, porque tem muita gente de coração duro. E esse é um dos projetos, né? Entre encontro de adoradores que eu fiz na Avenida Brasil, eu fiz a vigília, a voz que clama no deserto,
que eu faço no salão comunitário, porque acumula muita gente. Eu fiz o Festival Gospel, Canção e Louvor, já estamos indo para a 3ª edição. Que bênção de Deus! E tem o projeto na minha casa, que é toda terça-feira, Chá com Deus. Esse Chá com Deus é só para mulheres, onde é discutido o assunto de mulheres, temos palestras e depois nós temos um coffee break maravilhoso. Que bênção de Deus! Veja só que conhecimento que nós estamos... nós estamos buscando esse grande aprendizado, porque o conhecimento vem aos pouquinhos, né? Essa conquista que Deus nos dá a cada dia é enorme, né? É enorme, é e você está maravilhoso. mostrando aí, né, que quantos de nós às vezes recebemos o chamado de Deus e às vezes o nosso medo não deixa. Verdade. Esperamos para a próxima oportunidade, mas nós crescemos sabendo que a oportunidade nem sempre se repete, né? E você não deixou passar. Eu não posso porque a minha história na íntegra, para quem quiser assistir, está no YouTube. Eu era uma pessoa de grandes posses em Cascavel, mas a soberba falava mais alto. Então eu aprendi que eu fazendo para o próximo, eu estou trabalhando para o meu pai, e meu pai é muito rico e não deve nada a ninguém. Então tudo que você fizer para o teu próximo, você pode ter certeza que Deus vai te retribuir, pode ter certeza. Que bênção de Deus! Tem mais ainda. Projeto Asa. É especial demais? Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Eu representei em Cascavel e represento o projeto Todos contra a Pedofilia, que é um projeto que defende a criança e o adolescente do abuso sexual, aonde tem aumentado a cada dia. Além do projeto Todos contra a Pedofilia, eu também faço parte do projeto ASA. O projeto ASA significa Abusados Sexualmente Anônimo. Essas pessoas que sofreram abuso e que não têm com quem conversar, estão depressivos, muitos já tentaram suicídio, muitos já cometeram suicídio, e a gente com o projeto ASA, juntamente com o psicólogo Antônio Barbosa, a gente dá todo o suporte para essas pessoas. Damos acompanhamento, escutamos, entendemos, oramos para esta pessoa e com certeza não deixamos ela cometer esse mal que acomete o mundo inteiro, né? Que é o espírito de suicídio que está cometendo aí o Brasil e o mundo. Bacana, Isa. Você veja só que se for pra gente conversar, a gente vai ficar horas conversando, porque é muito assunto. Muito assunto. É muito assunto. Então hoje é apenas um resumo do que a Isa faz, porque ela tem uma matéria muito importante lá no YouTube e vocês vão saber muito mais dela depois de assistir o nosso vídeo aqui no Everaldo, Geração Saúde. E essa questão das palestras que você faz, tem uma área específica que você trabalha, ou as pessoas querem chamar você para um evento, você vai lá e faz pelo assunto que elas querem? Como funciona? Eu trabalho em 3 áreas. Sou chamada, já dei palestra em universidades, colégios, enfim, aonde me chamam. Eu trabalho em 3 áreas, que é defendendo crianças e adolescentes do abuso sexual. Eu trabalho defendendo o ASA, né, que é Abusado Sexualmente Anônimo. E eu trabalho também defendendo o projeto Diga Não ao Feminicídio. Diga Não à Violência contra a Mulher. Eu dou palestra onde me chamam e eu defendo essa causa. E lembrando também que eu tenho apoio do Conselho Tutelar, que trabalha com a gente, e também da Patrulha Maria da Penha. Hoje você olhando pelo retrovisor da vida, quando você vê que Deus colocou toda essa meta para você, né? Aí, o que você tem para dizer dessa grande experiência, desse grande aprendizado que você teve, juntando tudo isso que você está fazendo? É simplesmente maravilhoso. Foi preciso, digamos que, apanhar muito da vida. Enquanto você não entrar no prumo de Jesus, digamos assim, entrar na vontade de Deus, você vai como se você estivesse andando por um trilho de um trem e você, por si próprio, desviar esse caminho.
né? Então, o que acontece com você? Você só vai quebrar a cara, não vai dar nada certo para você, você vai estar em desobediência com Deus e as coisas para você não vai evoluir, porque você não está no centro da vontade de Deus. Isso. Deus tem um plano para cada pessoa. Isso. E com certeza Deus colocou algo na sua mão para você fazer. Enquanto você não fizer, e com certeza você está fazendo, você está sendo abençoado. Como estamos falando para várias pessoas aqui, quem sabe pegaram os seus talentos e guardaram. Mas chegou a hora de tirar da gaveta e obedecer o que Deus mandou você fazer. Esse simples que eu falo, simplesmente, eu falo assim, do simples ao sofisticado no nosso caminho. Nós não podemos parar no simples, nós temos que buscar o sofisticado, que é o mais alto, porque nós estamos acomodados aqui, mas nós temos que ouvir o chamado de Deus. Deus está nos convidando todo dia e nós temos que buscar esse conhecimento. Exatamente. E Ele capacita nós, Claro. basta nós acreditar, né? Claro. Assim claro. como você acreditou e continua acreditando todos os dias. E hoje o público seu, a maioria são mulheres, né? Que te procuram. Variados, mas variado. a maioria é mulheres, porque as mulheres, como eu trabalho diga não ao feminicídio, diga não à violência domésticas, então eu trabalho escutando diariamente inúmeras denúncias sobre isso. Mas pode ter certeza que muitos homens ouvindo, assistindo nosso vídeo no canal do YouTube, vai buscar esse conhecimento com você também, pode ter certeza, tá? Por mais que nós sejamos calados, demoramos para poder falar, procurar essa busca aí, mas mais gente vai procurar você. Certeza, estou à disposição. Podcast. Um dia você tomou essa decisão de abrir esse podcast. Você falou algo sobre isso no início, mas nós temos uma marca muito grande, 6 anos de história dentro do podcast. Vamos falar um pouquinho sobre essa história maravilhosa? Vamos. Como eu falei lá no início da conversa, eu cuido da minha mãe, ela tem 84 para 85 anos, viajava, minha vida parou. E aí o que eu ia fazer? Né? Eu sou uma pessoa muito ativa, não sei ficar parada. E eu ouvi falar em podcast, mas o que era podcast? Comecei a estudar bastante, estudar, dia e noite, livros, estudando como falar, como interagir com o público, o que falar, porque eu queria um podcast diferente. E eu, com a graça de Deus, hoje eu sou formada, tenho 6 diplomas e falo de assuntos da atualidade de Cascavel. Daqui uns dias vamos ter a festa, inclusive você é meu convidado. Opa, muito obrigado, Isa, muito obrigado. Vamos ter a festa de 6 anos de podcast Atualiza. E esse Atualiza, você vê que o espaço é para todos, como a gente brinca às vezes falando que o sol nasce para todos. Deus dá um espacinho para cada um. Eu tenho o meu Everaldo Geração Saúde, a Isa tem o podcast dela, que é um bate-papo incrível. Você tem que assistir o podcast dela, entra lá porque tem assuntos diferenciados e tudo voltado para nós aprender um pouquinho mais a cada dia, né? Sim, ali tem assuntos variados, desde falamos de política, falamos de psicologia, falamos de o direito das mulheres, enfim, qual é a atualidade que está acontecendo em Cascavel, eu trago para o podcast e informo o meu público. E graças a Deus tem dado muito certo, já vai para 6 anos aí de podcast. Mas vamos aproveitar falando do podcast para os nossos amigos e seguidores, Everaldo Geração Saúde, achar você lá no podcast, só entrar, Isa Atualiza. @Isa com Z, Isa Tavares 11, me procura lá no Instagram e acompanhe meus trabalhos, fique à vontade. E no YouTube é Atualiza Podcast. Também tenho a página Atualiza. Você pode procurar lá e fica à vontade. Vamos fortalecer a Isa. Meu podcast. Obrigada. Vamos, tanto no Instagram como no podcast lá no YouTube, vamos fortalecer, porque eu sempre falo no final do meu vídeo que juntos somos mais fortes. Exatamente. Eu com meus amigos e seguidores. Então você imagina essa soma, junto comigo e junto com a Isa, seremos muito mais fortes. Com certeza. Não temos divisão. Isso mesmo. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar dentro desse imenso trabalho que você faz, que Deus deu para você?
Eu quero só deixar aqui uma palavrinha, primeiramente, agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade, agradecer você por estar me dando essa oportunidade. Estou à tua disposição a hora que precisar, tá bom? E eu quero dizer pra você, você tem muito valor. Ontem eu coloquei no meu stories, vocês estão achando que você está se sentindo demais? Pois não estão errados, você tem que se sentir sim demais. Sabe por quê? Porque você sabe de onde você saiu, você sabe o que você sofreu, você sabe o que você enfrentou. Então você tem que se sentir, você tem que saber o seu valor. Primeiro lugar, quem é você? Você tem que ter uma identidade própria. Se você não tiver, vão te colocar inúmeras identidades que não é verdade. Mas realmente, uma pergunta que não quer calar: quem é você? Você tem uma identidade? Então vai em cima, trabalha com dedicação, pedindo orientação para Deus, que já deu tudo certo. Se Ele mostrou esse caminho, com certeza é o melhor. E Ele continua nos mostrando todos os dias que nós somos capazes. Acreditamos primeiramente nele, que Ele mostra esse caminho, e depois acreditar que nós somos capazes. Sim. Que Ele nos capacita cada dia. Sim. Deus abençoe você, minha irmã. Obrigada, querido. Muito obrigada. obrigado por essa oportunidade de Obrigada mostrar aí um pouquinho daquilo que você faz para mim e para os meus amigos e seguidores. Obrigada. Que Deus continue abençoando Você também. E esse trabalho que você está fazendo, que é gigantesco. Com certeza vai abrir a mente de muitas e muitas pessoas. Obrigada, através querido. das palavras de hoje. Sucesso para você, toda sorte de bênção. Obrigado, amém. Deus abençoe. Tamo junto. Juntos somos mais fortes. Amigos e seguidores, Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado. Com certeza somos e seremos mais fortes. Até o próximo Papo 10, se Deus nos permitir. E o próximo Papo 10 pode ser com você. Amém. Um grande abraço.